nós estamos aqui, Dr. Lindomar José Pena, que vai nos ajudar no nosso projeto, meu e Dr. Gilberto Guará, da MindVet. É um projeto, eu não diria ambicioso, mas ousado, de poder trazer informações e experiências para os nossos colegas veterinários e também para os estudantes de veterinária em geral. Doutor Lindomar, um prazer enorme tê-lo aqui conosco, uma honra. Doutor Gilberto, vamos começar. Rafael, tal como você bem disse, nós temos a honra e o prazer de estarmos hoje aqui com o Dr. Lindomar José Pena, pesquisador da Fiocruz, médico veterinário, formado lá na Universidade Federal de Viçosa, onde nós também estivemos. Dr. Lindomar, seja muito bem-vindo. De antemão, a gente agradece a sua participação e eu gostaria que você se apresentasse, falasse das suas graduações, né, para a gente passar o seu currículo para essa turma que está nos assistindo. Olá, pessoal. Eu gostaria de saudar Rafael e Guará, vou chamar assim, viu? Esses doutores de competência, que eu tenho a honra de ter sido colega deles, né? De Guará, estou na mesma sala de Guará. Rafael foi o meu monitor, então, assim, vocês não sabem, mas vocês tiveram um impacto muito grande na minha formação, assim, na pessoa que eu sou hoje, no profissional que eu sou, embora eu trabalhe em uma área distinta que vocês atuam, mas a convivência, a troca de saberes, isso foi, assim, fundamental, o apoio, né, também, fundamental para o profissional que eu sou hoje. Então, é uma honra, viu? Uma honra poder conversar com vocês, saudar o pessoal que vai nos assistir agora e futuramente. Eu sou do interior de Minas Gerais, cursei medicina veterinária na Federal de Viçosa, junto com o Rafael, com o Guará, me formei em 2005, e cursar veterinária para mim foi um sonho, foi a realização do meu sonho de infância, talvez o meu maior sonho. E estudar em Viçosa, eu queria me tornar veterinário, ser veterinário, e eu tinha o sonho de estudar na Federal de Viçosa, devido à reputação da universidade, que eu via assim, muito no Globo Rural, assistia aquilo com meu pai, né, aos domingos. Então, aquilo para mim foi como viver um sonho. Cada dia que eu estudei em Viçosa foi como a realização de um sonho. E aí eu tinha o sonho de ser como vocês. Essa parte é que vocês não sabem. Eu tinha o sonho de ser um veterinário como vocês, um veterinário de campo, de animais de grande porte, né? Como Só nós que somos aí, hoje, né? exatamente como vocês são hoje. Vocês dois, né? De trabalhar ou com equinos ou com bovinos. Só que aí, logo no início do curso, nós pegamos uma greve longa, e aí eu fui para casa e comecei a fazer estágio, né? Que já se falava da importância e tal, de pegar a prática. E eu conheci uma pessoa muito especial, um veterinário muito especial, que é o Dr. Rafael, lá de Alvinópolis. Ele formou na UFMG e é um profissional fantástico, fantástico. Não sei se vocês já assistiram, assistem o Dr. Paul, o incrível Dr. Paul, um show que tem na National Geographic, né? Quem não assistiu, né, do pessoal da audiência, depois assistam, vale muito a pena. É um reality show sobre veterinária que é fantástico. É a vida desses meninos, né, de Guará e de Rafael, só que ele grava isso e passa no National Geographic, né? Vocês têm isso também no dia a dia de vocês, viu? E ele tem clínica de pequenos também, né? Tem clínica de pequenos também. É o Guará todinho. Com a esposa. É a esposa dele, né? E os filhos. E aí esse estágio mudou um pouco os rumos da minha formação. A gente vai vendo, né, que às vezes a gente tem um sonho e às vezes tem a questão das oportunidades, né? Às vezes elas se encontram, às vezes elas não se encontram exatamente, mas a gente ajusta, né? E quando eu olho retrospectivamente, eu acho que foi uma combinação de escolhas, né? Escolhas que acho que foram felizes, né? E também as oportunidades, sorte também, muita sorte, muita gente que me ajudou ao longo dessa trajetória, né? E aí eu comecei a fazer estágio com ele
E aí ia para campo, né? Para fazer, ele atende mais grandes animais, pequenos, mas principalmente grandes animais, principalmente bovinos. E aí ele conversava muito comigo, ensinava não só a parte técnica, mas também a parte empresarial. Ele falava, não esqueça disso, ele falava, olha, eu sou veterinário, mas eu também sou responsável técnico da minha casa agropecuária, não é isso? Então essa parte de gestão, ele conversava comigo muito abertamente sobre dinheiro, sobre tudo, sabe? E aí eu fui vendo as dificuldades de ser veterinário de campo para o meu contexto, né? O meu contexto familiar, assim, que eu não teria condições de terminar o curso e assim, tipo, comprar uma picape, né, com os equipamentos cirúrgicos, né, ultrassom, tudo isso que demanda, né? E como eu tenho um perfil muito curioso, eu já estudava veterinária, assim, ficava lendo as referências, assim, fulano que descobriu isso, né? Então aquilo já ficava muito ligado, e aí eu comecei eu me interessei sobre a área da virologia, que é o estudo dos vírus. E eu vi que era uma área que os veterinários não tinham tanto interesse. Eu acho um erro assim que eu cometia dois erros, como eu olho retrospectivamente assim. Eu acho que teve muita coisa boa, mas dois erros que eu cometi assim na minha vida, assim, na veterinária, né? Uma coisa era não valorizar a língua inglesa, que eu achava assim, você é veterinário de campo, não precisa de inglês, né? Vou conversar em português. Só que depois eu fui ver assim, a quantidade de informação que você tem em inglês é absurda, né? Informação de primeira, porque um livro tem que ser publicado nos Estados Unidos, ser traduzido, e assim, se você pesquisa, faz um teste, vai na Wikipédia e pesquisa sobre um assunto qualquer, em inglês e português, você vai ver a quantidade de informação que vai ter. Em inglês você acha tudo, né? Então, eu tinha essa resistência comigo, e a outra resistência que eu tinha também, acho que isso é muito comum no estudante de veterinária, é a questão os assuntos que envolvem humanos. Então, se pegasse, por exemplo, fosse ler uma coisa, isso aqui foi feito em humanos, eu não quero saber de humanos, eu sou veterinário, eu quero saber de bicho. E é tudo conservado, a biologia é uma só, não é isso? Muitas das coisas, se você pega um livro-texto de reprodução equina, não é tudo ali que foi descoberto em equinos, não. Muitas coisas foi descoberto em camundongo, em rato, não é isso? E aí, assim, a base, aqueles mecanismos, né? E aí, depois, foram feitos os estudos em equinos. Então, assim, eu posso deixar para vocês, assim, os estudantes de veterinária, ou qualquer área, abra a cabeça assim, para a língua inglesa e também, assim, a medicina, ela é uma só, ela é integrada, né? E aí, pronto. Aí eu comecei a estagiar nessa parte de virologia e quando eu estava terminando, teve uma oportunidade, a Sadia fez uma seleção, Viçosa. Eu não sei se o Guará participou, acho que o Guará não participou, não. Não. E era para ser veterinário de campo, para trabalhar na área de avicultura. Eu tinha assim comigo, eu achava assim que eu não tinha capacidade, por exemplo, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, eu teria achava muito distante, né? E então eu ficava atento também a que eu achava que não, se eu precisar trabalhar, vou trabalhar, né? E aí eu estudava vírus de aves e retrabalhava com a professora da área de doenças de aves, né? Que eu fui reconhecer a importância também. Muitos veterinários cometem esses erros, né? Por exemplo, não quero ser veterinário de galinha, que é de certa forma, tem uma ignorância, né? Porque a Foi medicina de aves é muito sua área avançada. de iniciação científica, né? Foi. É uma área muito avançada na veterinária, na produção de aves no Brasil, número 1. É muito profissional a atividade. E aí teve uma seleção em Viçosa, e aí eu fui fazendo a seleção, as etapas, e aí chegou na dinâmica de grupo, aí fiz a dinâmica de grupo, e aí eu fui selecionado nessa dinâmica de grupo, eu e mais duas pessoas, nem lembro quem foi nessa dinâmica. E aí só que eu tinha já recebido uma proposta, já estava certa, de ir para os Estados Unidos, para o USDA, para o Ministério da Agricultura, para trabalhar lá. Então já estava com isso já certo, mas eu queria fazer a seleção Lindomar, para pegar prática. sem querer te cortar, mas como que você recebeu essa proposta para você ir para fora do Brasil? Esse é um ponto de curiosidade. Você lembra? Rafael, foi um professor que nós tivemos na graduação, eles trabalhavam lá já, estava fazendo pós-doutorado, e aí eles precisavam
essa unidade do USDA é como se fosse a nossa Embrapa. Eles precisavam de um veterinário para testar vacinas de febre aftosa, que é um vírus, né? E aí eles queriam alguém que sabia fazer trabalho de campo, né, para testar as vacinas em bovinos e suínos. E também queriam alguém que sabia trabalhar em laboratório com vírus. E são perfis que eles são um pouco antagônicos. Normalmente, você pega um veterinário que é muito bom de campo, não sei se acontece em reprodução equina, vocês me falam, viu? Ele é muito bruto para trabalhar no laboratório, com célula, microscópio, ele é muito grosseiro, né? E às vezes o que trabalha muito em laboratório, ele também não tem as habilidades que exige no campo, um pouco de força, um pouco de habilidade. Isso acontece em reprodução, no caso de vocês? Você faz as duas coisas, né? Então, doutor Lindomar, isso é um grande desafio que a gente tem, que o nosso trabalho de reprodução equina, a gente tem uma parte que é no tronco, né, o exame dos animais, a palpação transretal no ambiente de curral, e a gente tem que sair dali e manipular um embrião, que é uma estrutura extremamente delicada, dentro de um laboratório, com meio de cultivo altamente rico, né? São estruturas pequenas, então esse é um desafio muito grande da reprodução equina. E a habilidade em fazer isso e de ter o cuidado com essas células, de não ter contaminação, né? Esse procedimento todo é um dos diferenciais para o veterinário de reprodução equina. Entendi. Perguntar a Rafael assim, você, Rafael, como começou sua carreira, depois para Guará, o que foi mais difícil para vocês assim nessa área assim? O trabalho de campo, com animal, diretamente com o animal, ou esse trabalho laboratorial? Não, acho que o trabalho de campo a gente pegou ele rápido, com os estágios, que é o que você está contando para nós, aquele primeiro momento. Eu lembro que desde o primeiro período eu já fazia estágio, já castrava cavalo, descornava cavalo, descornava boi. Então a gente tinha sempre um envolvimento. Então o campo acho que foi mais fácil. Agora, entender o laboratório, né? Entender de microbiologia, de contaminação, isso não foi tão rápido, não. Mas, ô Lindomar, você que tem que contar para nós. E depois dessa graduação toda, depois de todo esse terreno fértil que você criou para cultivar essas sementes, né, que começou com a saída aos Estados Unidos. Conta mais para nós, como é que foi a carreira? Isso é interessante, Rafael. E antes de começar essa parte do período que eu passei nos Estados Unidos, eu vou voltar nessa parte da seleção que eu fiz, que eu aprendi uma coisa muito importante que eu levo até hoje para minha vida. Não sei se acontece com vocês também, vocês me falem aí. Quando eu estava fazendo a seleção, e aí eu passei e tal, e aí eu falei com a pessoa que estava fazendo a seleção, ela é psicóloga, e aí ela falou, você tem alguma pergunta? Eu falei, olha, eu achei interessante porque quando houve o processo seletivo, eu pensei que poderia ter uma chance, porque eu era um dos poucos da turma que trabalhava com aves, né? Uma seleção para um veterinário de aves. Então eu achei que talvez eu poderia ter uma chance por isso, né? E é uma empresa grande que eu certamente teria interesse em trabalhar. Só que ao longo do processo seletivo, não me perguntaram absolutamente nada sobre aves. Nada, 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 nada. E ela me respondeu uma coisa muito interessante. Ela virou para mim e falou assim, olha, nós selecionamos veterinários aqui na Federal de Viçosa e algumas outras universidades. Então a gente sabe que os veterinários formados em Viçosa saem muito bem formados. Se tiver alguma deficiência técnica, a gente corrige na empresa. Agora, a gente avalia aqui no processo seletivo são as características humanas do perfil profissional, porque essa não tem como corrigir na empresa. E eu vivo isso no meu dia a dia. Eu posso pegar uma pessoa, desde sempre trabalho com virologia, né, um laboratório que estuda vírus, que agora está mais do que nunca, né? Com a epidemia de Zika, agora a pandemia de Covid-19. Então, acho que todo mundo reconhece a importância, né, que os vírus têm na saúde humana e medicina veterinária, mas eu posso pegar uma pessoa que nunca trabalhou, posso pegar um estagiário seu, você que trabalha com equino, reprodução equina, e falar, essa pessoa é muito boa de serviço, né? Se vier para cá cru, a gente treina, aquela pessoa vai fazer um trabalho maravilhoso. E acredito que o contrário também.
Se pegar uma pessoa daqui do laboratório, um veterinário que faz aqui laboratório, e mandar para vocês para trabalhar com reprodução equina, vocês vão treinar. Agora, se for um indivíduo que ele não tem essas características humanas, assim, de respeito, não é isso? De a boa vontade de trabalhar, né? De chegar, disciplina, proatividade, né? Isso, interesse, aquela curiosidade também não vai para frente. Né? Isso acontece com vocês na experiência? Ô, Lindomar, você falou uma coisa aí muito legal e tem um empresário brasileiro de grande sucesso, que é o Abílio Diniz, né? Ele fala que ele prefere contratar um funcionário que não sabe nada e que tenha alinhamento de valores com ele, do que contratar um profissional que sabe tudo e não tem alinhamento de valores. Né? Isso aí que você falou é muito bacana, eles identificaram um alinhamento de valores seu como pessoa humana com a empresa, né? Mas essa proatividade que você disse que vem da responsabilidade, né? O que gera a proatividade é a responsabilidade e com certeza é o profissional que eles buscavam encontrar isso em você, né? Isso eu levo muito assim hoje e bem, aí voltando, eu fui embora para os Estados Unidos, teve essa oportunidade, comecei a testar a vacina de febre aftosa, e aí vamos falar um pouquinho sobre a fake news, né, que vem, isso em 2005, o meu chefe, esse pesquisador do USDA... E que é zoonose, né? Na verdade, Guará, a aftosa, tem uns estudos que mostram assim, que a aftosa infecta o humano, mas, na verdade, é um vírus parecido com febre aftosa, que é um vírus de humano, e ele reage cruzado na sorologia. Aí a aftosa, eu trabalhava, por exemplo, direto com bovinos e suínos infectados em laboratórios de contenção máxima, que ele é um vírus de nível 3. Os níveis de biossegurança variam de 1 a 4. 4 é mais elevado, a aftosa é nível 3, igual Covid. Pra vocês terem ideia, a aftosa é a doença mais contagiosa que existe na face da Terra. A mais contagiosa. Covid, vocês lembram que foi muito falado do R0, né, o número reprodutivo de Covid, o R0, em torno de 2. Uma pessoa transmite o vírus para 2 pessoas, né, na média. Sarampo, né, chega a 5 até 20. A fitose é 70. Nossa! Qual que é o distanciamento social de Covid? 2 metros. 2 metros. Sabe quanto é a fitosa? A fitosa transmite a 2 quilômetros. Nossa! É uma coisa impressionante, febre aftosa é uma coisa impressionante. Tem um paper, tem um artigo muito bonito, da década de 60, que eles descrevem o carregamento de um surto de aftosa em vagões de um trem que saía da Dinamarca e estava indo até a Noruega. Esses animais saudáveis, eles estavam no período de incubação, eles adoeceram e todas as fazendas ao longo da linha do trem tiveram surtos de aftosa. O vírus se disseminava pelo ar, as pessoas que desciam, né, carreavam o vírus. E aí esse orientador meu, ele trabalha no laboratório de vacina de febre aftosa. Assim, ele é o Marvin Grubman, é o pesquisador mais respeitado na área de febre aftosa do mundo, assim. Ele se aposentou. E aí ele, das várias plataformas de vacina, das várias formas que se pode fazer vacina, ele tinha chegado em uma que ele usava um vetor de adenovírus, um adenovírus humano, que é um vírus que causa resfriado comum, e aí ele expressava partes do vírus da febre aftosa. E essa vacina, ela tem uma vantagem, porque em relação à vacina que se usa no Brasil, a vacina que se usa no Brasil é de vírus inativado, é como se fosse a Coronavac, é o mesmo princípio, cresce o vírus inativo. É uma vacina excelente para a febre aftosa, só que ela tem alguns problemas. Ela precisa ser, o vírus precisa ser cultivado em laboratórios de alta contenção. Então tem um risco de escape viral. Em 2012, tem a Merial, que é uma companhia de vacinas, né, na Inglaterra, ela fica do lado de um laboratório que pesquisa a fitose. E a Merial, ela cresce o vírus numa planta, passa por uma tubulação no solo, esse vírus é inativado na outra planta. E aí um caminhão pesado passou e quebrou um cano, um pouquinho. E aí sujou a roda.
Aí, por onde o caminhão saiu, foi tendo surto de aftosa. Então, tem um risco de escapar. O vírus é assim, extremamente contagioso, extremamente. E aí, qual o problema que tem? Se um país que é livre de aftosa, por exemplo, a Inglaterra, sem vacinação, se ela usar vacina para controlar o surto, ela demora 6 meses para poder exportar aquele país. E se não usa vacina, aquele país pode voltar a exportar carne depois de 3 meses. E essa diferença na balança comercial de um país é uma diferença muito importante. Então, por isso que os países optam por não vacinar, tentar controlar com a política de abate sanitário, né? Isolamento, não vacinação, né? E abate sanitário. No Brasil, a gente faz diferente. A gente faz isolamento, faz o abate sanitário e faz a vacinação, né? Vacinação em anel, né? Para poder conter. Mas aí a gente tem um problema. Por exemplo, o Brasil não pode vender carne in natura para países que são livres de aftosa. Estados Unidos, né? Muitos países da Europa, Japão. Então tem essa questão. E o outro problema é o seguinte: não é uma vacina DIVA. A vacina DIVA, que vem da sigla em inglês, né? Differentiation of Infected from Vaccinated Animals, né? A diferenciação de animais infectados de vacinados. Se você pegar uma vaca aqui no Brasil, um bovino no Brasil, e fizer a sorologia dele, ele vai dar positivo na sorologia, e você não sabe se ele foi vacinado ou se ele está com aftosa. Então, tem esse problema. E aí eu comecei a trabalhar numa vacina que é similar à AstraZeneca, para Covid. É a mesma coisa, é um adenovírus com um pedacinho do vírus da febre aftosa. A vacina que nós chamamos de vacina quimera, que tem um pedaço de 2 vírus, né? Vem lá da mitologia grega, né? A quimera, né? E a AstraZeneca é a mesma coisa, né? É um adenovírus com a proteína spike do novo coronavírus. Então, aí já começa a primeira fake news, né? Que se divulgou durante a pandemia. A vacina foi desenvolvida em 1 ano, muito rapidamente. Mentira! Essa tecnologia já vinha sendo trabalhada há muitos e muitos anos. E aí eu comecei a testar essa vacina. Eu passei 1 ano fazendo a vacina. E aí a vacina, testei. A vacina foi, em 2011, ela foi aprovada para uso. Então, se tiver um surto de febre aftosa no México, Estados Unidos ou Equador, na América do Norte, ela vai ser a vacina que vai ser utilizada. Está no banco de vacinas da América do Norte, né? Então, a vacina similar à AstraZeneca. Então, tem muitos anos já de pesquisa, né, com ela. Já e isso tinha vale também... o modelo da vacina. Tinha um modelo. Aí basta você simplesmente mudou o inserto, né, que nós chamamos, né? O Sim. vírus de interesse. Então, essa pandemia, voltando agora, né, para as atualidades, a pandemia de Covid-19, eu não gosto de falar assim, que teve coisas que teve bom da pandemia. Eu não gosto de falar assim, eu acho que a pandemia nada compensa o custo humanitário, né? Perfeito. Mas certamente houve muitos aprendizados. E um deles, eu acho que possibilitou, por exemplo, a gente estar virtualmente essas plataformas, nós estamos aqui em cidades diferentes, né, em regiões diferentes, interagindo em tempo real. Acho que isso foi muito bom, que a gente aprendeu a usar essas plataformas, elas foram, né, desenvolvidas ou foram disponibilizadas, né? E a mesma coisa aconteceu com as vacinas. Plataformas vacinais que não eram utilizadas em humanos, por exemplo, essas de adenovírus, que foi a AstraZeneca, a vacina da Janssen, ou as vacinas de RNA, como a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer é uma vacina maravilhosa, né? Com eficácia altíssima, segurança, perfil de segurança maravilhoso. Essas vacinas foram consagradas durante a pandemia, tanto de segurança quanto de eficácia. Então, agora, é muito mais fácil a gente desenvolver vacinas para doenças contra as quais não temos imunógenos, né? Zika, chikungunya, não é isso? Falando de medicina humana e medicina veterinária, tem várias doenças, né? Ô, doutor Lindomar, então isso era um modelo de confecção de vacinas veterinárias que foi usado agora para a confecção de vacinas para humano. É uma linha de pesquisa que já existia e que foi atualizada agora para humanos. Exatamente, Guará. Essa área em veterinária, a área de vacinologia, é muito mais avançada em veterinária do que medicina humana. Que legal. Pela facilidade que se tem de fazer o estudo. Nós podemos fazer os estudos, ter os controles,
você pode infectar experimentalmente. Eu não posso infectar experimentalmente a pessoa com Covid. Por exemplo, pegar 1.000 pessoas, vacinar 500, não é isso? Deixar 500 como placebo e depois infectar todos com o vírus. Não posso fazer por questões éticas. Em Perfeito. medicina veterinária, a gente não tem essa limitação. Existe ética para se fazer pesquisa com animal, né? Obviamente, a questão de bem-estar animal e todo, tem que se cumprir todos os protocolos, mas não tem essas limitações que se tem em medicina humana. E provavelmente os impactos em animais são menores também, né? Sim. Então... E depois dessa trajetória, você fez doutorado e fez o pós-doutorado, e seu trabalho de pós-doutorado ainda ganhou um prêmio de honra ao mérito. Conta pra gente essa história. Foi, Guará, quando eu fui, isso é uma coisa muito interessante, assim, porque o médico veterinário, nos Estados Unidos, ele é considerado já um doutor, em termos de formação de um doutor, de um PhD, né, que eles chamam nos Estados Unidos. Porque você não pode fazer veterinária após o ensino médio. Você tem que fazer um college, uma graduação, em uma área correlata, por exemplo, zootecnia, biologia. E aí, durante essa graduação, você tem que fazer, se você quer se tornar um veterinário, você tem que estagiar em veterinária para você conseguir cartas de recomendação, para você ser admitido numa vet school. É assim que é o processo. Então, você está fazendo, por exemplo, biologia ou zootecnia, por exemplo, e aí você tem que estar estagiando em clínicas, em aras, em fazendas, para o pessoal te dar cartas de recomendação, porque quando você se inscrever na escola de veterinária, eles não têm um sistema de provas, assim como a gente tem. É muita carta de recomendação, né? Você vai escrever uma redação também. Por que eu quero entrar nessa escola de veterinária, né? É mais assim, é muito mais subjetivo, né? Que eu acho que não funciona bem para o Brasil, por N questões. Perfeito. E aí eu fiz um pós-doutorado, então, nessa época do USDA. Então, vejam bem, olhando retrospectivamente, né? Eu pensava em trabalhar com aves, na área de virologia, mas se fosse para campo seria com aves, né? Das espécies. Apareceu uma oportunidade para mim para trabalhar com bovinos, na verdade? Testava assim febre aftosa em bovinos e suínos. Aí, como aquela oportunidade para mim era melhor do que ir para campo trabalhar com aves, aí eu fui, não é isso? Então, eu pensei uma coisa, mas não foi exatamente aquilo. Mas era bom para ter a cabeça aberta, né? Aí eu terminei esse período, e aí o meu chefe, na época, ele falou, depois de um ano, foi para ficar um ano, ele virou para... Eu fui conversar com ele, né? Depois, assim, que eu estava chegando próximo, faltava, assim, alguns meses, e eu falei, olha, que eu sabia que podia ficar mais tempo, depois que eu estava convivendo lá e tal. E ele falou, Lindomar, nós gostamos muito de você, e eu te garanto o trabalho aqui durante 5 anos. A gente vai renovando anualmente, porque é o procedimento do USDA. Agora, mais do que 5 anos, eu não posso te garantir, porque você não tem PhD, e nós só contratamos para o quadro efetivo do USDA veterinários que tenham PhD. Aí eu me liguei, né, nisso aí, e comecei a correr atrás de fazer TOEFL, tem outro exame que é o GRE, que é bem... ele é meio chato, difícil para a gente que é estrangeiro, né? Lindomar, e aí eu... Lindomar, o TOEFL é o exame para proficiência em inglês, né? Então você teve que virar uma chave, aí de quem não se importava tanto com a língua inglesa e viu a necessidade de evoluir as suas habilidades, né? De aumentar suas habilidades aí no inglês. Isso era quando? E meu inglês é ruim demais, Rafael. 2005? Isso era quando? Isso foi 2005 que eu fui. E meu inglês era horrível, assim, Rafael. Para você ter ideia, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui abrir conta no banco e o professor nosso, lá, que é Mauro, né, ele foi comigo, ele estava lá. E aí tinha uma moça muito simpática, assim, um sábado de manhã, quando eu cheguei, na primeira semana, e um frio danado, estava nevando já, e aí ele me levou para abrir conta no banco, e ele estava conversando com essa atendente do banco, uma moça jovem, assim, muito simpática, eu vendo os dois conversando assim, você vê a linguagem, né, que você não entende nada, mas... Né? E ela virou para mim assim e falou assim, what's your name? Eu sorri para ela e falei, yes. Era a única coisa que eu sabia fazer, era sorrir e falar yes. Assim, eu entendi a pergunta dela, mas eu fiquei tão travado, né?
Isso acontece muito, né? As pessoas às vezes travam, fazem cursinho de inglês durante anos e vê um estrangeiro na frente, não consegue falar uma palavra, né? Você teve um, Aconteceu comigo. você teve um sequestro límbico. Sequestro límbico. E aí pronto, aí quando eu fui, aí na hora que eu comecei a fazer trabalho com febre aftosa, eu comecei a abrir um pouco a cabeça minha, porque eu fui vendo que na ciência, na pesquisa, a língua inglesa é fundamental, porque não tem como se comunicar nas mais de 100 línguas que existem no mundo, né? Tem que ter uma língua comum, né? É O a língua inglês universal, né? é a língua universal, o inglês depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a hegemonia americana. Então o inglês foi ganhando espaço, e também tem uma questão do inglês, isso eu aprendi na gramática da Oxford, lendo no prefácio dela, né? Eu gosto de ler os prefácios do livro, falando sobre isso. Além da hegemonia americana, a estrutura do inglês é muito simples, de você conseguir comunicar-se em inglês. Diferente de português, por exemplo assim, I go, you go, he, she, it goes. E é isso. Em português, eu vou, você, tu vais, ele vai, nós vamos. É muito difícil. Tem gênero, né? A casa, o carro, não é isso? O cavalo, a égua, né? Em inglês é the horse, não é isso? Ou the mare, não é isso? Acabou-se, né? Então, a própria estrutura da língua. E aí foi que eu comecei a abrir minha cabeça assim para pesquisa. Quando você faz a pesquisa que tem um impacto na medicina humana, né, mesmo que seja zoonose, esse impacto aumenta muito para você conseguir financiamento, para fazer essas pesquisas, né, para você publicar. E aí eu tive a oportunidade de fazer a seleção com um professor que é especialista em influenza, em gripe, né? E aí eu fiz o processo seletivo, eu conheci num momento muito peculiar, foi na final de Copa América que eu conheci. Vocês lembram? É interessante isso aí, é coisa da vida, assim. Eu fui para um congresso e eu trabalhava com a Argentina, e aí nesse congresso, em Corvallis, no Oregon, tava esse professor, ele é muito conhecido já, ele se chama de Upcoming Star, né? Uma estrela que está surgindo, né, na área. Hoje, depois ele virou uma estrela nesse processo, mas ele já estava assim com, né, igual um foguete na parte científica. E aí, tinha uma final de Copa América. Você lembra quando jogava aquele timaço que tinha Adriano, Imperador, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, lembra? Sim. Isso foi em 2007. E aí, nessa final de Copa América, Brasil e Argentina. Teve um E gol aí, do não, Adriano que virou em cima do próprio eixo, assim. exatamente aquele jogo. Aquele jogo. Você quer a vida como é que é, né? E aí, nesse jogo, eu não conseguia assistir no meu quarto de hotel, porque não tinha os canais, né? Aí eu fui com o meu professor pela cidade, ver se tinha algum barzinho que queria muito assistir o jogo, né? E não tinha. E essa colega argentina tinha chamado, vamos assistir lá com aquele professor e tal, ele é meu amigo. Falei, assistiu o jogo Brasil-Argentina com argentino, né? É fogo, que eu não conhecia. Aí foi, a gente resolveu ir. Aí chegamos lá, já estava 2-0 pro Brasil. Ele já estava pé da vida. E aí eu comecei assim, muito tímido, né? Eu comecei a conversar com ele e tal. E falou: olha, se você quiser fazer o PhD conosco, inscreva, faça o processo seletivo. A gente tem dinheiro para poder pagar sua bolsa, né? Os experimentos. A gente recebe gente do mundo inteiro. E assim foi. Eu fiz, e aí, crente que ia fazer o PhD com influenza aviária, porque a próxima pandemia, a previsão seria de uma gripe aviária. Vocês lembram disso, né? Lembro, Todo mundo lembro. falando de gripe aviária. Nunca Sim. se tornou uma pandemia. Você vê que às vezes assim, é impossível você prever, né, a natureza, igual pouquíssimas pessoas, pouquíssimos virologistas no mundo, talvez nenhum imaginava uma pandemia dessa proporção por um coronavírus, né? Que é um vírus que nunca causou nem epidemias importantes em medicina humana, né? Bem, corrigindo um pouquinho, os vírus de baixa patogenicidade, que tem alguns coronavírus que surgiram, teve o SARS e teve o MERS, que causaram epidemias não importantes em termos numéricos, mas em termos de fatalidade elas foram muito importantes. O MERS ainda circula no Oriente Médio, né? É um vírus que veio de morcego para camelo para humano, né? Inclusive muitos veterinários, né? Bem, aí eu comecei a fazer o doutorado em 2008. Antes mesmo do doutorado, aquilo que eu expliquei para vocês, né, que nos Estados Unidos é possível, né? O médico veterinário já pode fazer pós-doutorado antes de fazer o doutorado em si.
E aí eu trabalhei desenvolvendo vacinas para febre aftosa. E, em sequência, eu me ingressei na Universidade de Maryland, que fica pertinho de Washington. É como se fosse o nosso Goiás, né? Temos Goiás, Distrito Federal, Brasília. Lá é Maryland, Distrito de Colômbia e Washington, né? Então, fui estudar na Universidade de Maryland, na Escola de Veterinária da Universidade de Maryland, que eles têm um programa de doutorado junto com a Virginia Tech. A Virginia Tech talvez vocês conheçam mais assim, na área de equinos, porque tem mais a parte clínica, né? Parte clínica, cirurgia, reprodução, fica na Virginia Tech. E em Maryland é mais essa parte microbiológica, né? E o meu doutorado, uma das coisas que eu escolhi foi para fazer o doutorado com gripe aviária, porque se previa ou a possibilidade de ser a próxima pandemia. E aí, quando eu cheguei no laboratório, isso quero deixar uma mensagem para os mais jovens, né? Logo quando eu iniciei, aí o meu orientador, ele veio para mim e disse que queria que eu trabalhasse com influenza suína, com gripe suína. Isso em 2008. E na época, gripe suína não tinha muita relevância científica. Os trabalhos com gripe suína eram trabalhos mais restritos, assim, não tinha tanto impacto, né? Só que eu sempre tive uma postura, assim, muito de cabeça aberta, assim, de tentar fazer um trabalho bem feito e acreditar que aquilo, um trabalho bem feito, ele sempre produz bons frutos, independente de qual trabalho seja. E aí eu comecei a trabalhar com gripe suína em 2008, nas dificuldades, assim, não tinha estrutura na universidade para se trabalhar com suínos. O meu orientador falou o seguinte, olha, porco eu só conheço no espeto. O que você precisar, eu vou te apoiar, mas eu não tenho condições de te ajudar em nada. Eu te contratei para você estabelecer o modelo de influenza suína. E aí eu contratei pedreiro, serralheiro, para fazer estrutura na veterinária mesmo, nas salas de animais. Aí fiz 4 salas, cada uma a gente conseguia alojar até uns 20 animais. E aí descobri a fazenda, que tinha os animais livres de influenza, difícil, aí consegui. Aí demorou um ano para eu conseguir alojar os primeiros animais. E foi um ano muito difícil, porque eu ganhava mais do que o dobro no USDA. Aí comecei a receber a bolsa. No USDA tinha um trabalho, tinha tudo montado para mim. E lá eu tive que começar do zero, fazer todo o trabalho, inclusive assim, de receber os animais, de levar para as salas, de alimentar todo dia, lavar, trabalho de peão. Eles não aliviam. Porque eles falam o seguinte, se você não faz, você não lava a sala, você não desinfecta, você não sabe o que é uma sala bem limpa, bem desinfetada. É o skin in the game, né? Exatamente. Então, essa coisa nossa, assim, do interior de Minas Gerais, principalmente, né? Essa coisa de vida mais simples e tal, de não ficar com frescura com nada. Te ajudou muito. Ajudou muito, 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 muito. De não querer já entrar no ônibus e andar na janela, não é isso que o pessoal fala, Sim. né? Anda na garupa. A humildade mesmo que sempre foi peculiar de você, né? E aí eu falei, não tem problema. Aí comecei a trabalhar e aí eu nunca tinha entubado. O primeiro experimento que eu fiz, vou contar essa história para você que é interessante. A gente tinha pegado um vírus de campo que causou um surto em Iowa, em Wisconsin, perdão. E quando eu coloquei esse vírus em suíno, não teve nada. Nada. Não teve febre, não teve nada. Aí dia 1, dia 2, eu super decepcionado com o vírus. Que porcaria de vírus, não fez nada, né? E aí eu fui falar com o meu orientador e aí ele não sabia. Eu comecei a ler os artigos antigos e achei um artigo da década de 80 que falava o seguinte, que vírus de campo em suínos, alguns vírus você não consegue reproduzir a doença em laboratório. Porque no campo você tem outras questões, tem fatores estressantes, tem infecções desafios, né? E aí, mas quando você coloca o vírus na traqueia, próximo ao pulmão, né, a inoculação endotraqueal, quase intrapulmonar, né? Aí você consegue o mesmo vírus. E aí eu falei pro meu orientador, aí comprei um laringoscópio e fui aprender a entubar suíno sozinho. Porque na escola de veterinária, você sabe muito bem. Deveria ter aprendido, né? Vida já? O suíno que precisa ser entubado, você chama o açougueiro, você não vai chamar o veterinário, né? Resolve o problema do porco e do dono, né?
E aí eu fui... Salvo o valor de abate. Rafael ensinava isso pra gente, né? Mas aquilo tinha ficado perdido. A laringe dos suínos é diferente, né? Então, para você entubar um suíno, é difícil você passar, né? E aí, pronto. Eu aprendi a entubar, consegui reproduzir a doença. E abril de 2019, em 2009, né? Isso foi 2008, em abril de 2009, surgiram os primeiros casos de gripe suína na Califórnia, depois no México. Em 5 dias o vírus estava conosco, a gente estava avançado. Eu estava trabalhando com a vacina. Em menos de 6 meses eu consegui fazer uma vacina para o vírus da gripe suína, da pandemia. De cara, o USDA, sem licitação, sem nada, sem projeto, sem nada, nos deu $500 milhão para fazer os estudos, porque era o grupo que estava mais avançado. E aí, de repente, um vírus que não tinha a menor relevância causou uma pandemia. É o que a gente está observando com o coronavírus. Quem trabalhava com coronavírus eram trabalhos de... Não era igual Zika, por exemplo, entendeu? Perfeito. Eu falo com os meninos que trabalham comigo, nos alunos, olha, faça o trabalho bem feito. Você não sabe o que pode acontecer, né? Faça bem feito. Todo trabalho bem feito tem um valor, né? Perfeito. Se você trabalha assim, se você trabalha de forma correta, alguém vai ver aquilo ali, alguém vai identificar e vai te valorizar por isso. Aí pronto, aí eu fiz o meu doutorado, eu quis voltar para o Brasil por questões pessoais, meu pai faleceu antes de eu começar o doutorado e aí vim. E a primeira oportunidade que teve foi na Federal da Paraíba, que abriu o primeiro concurso que tinha assim, que eu podia fazer. Ô, Lindomar, desculpa te cortar. O prêmio foi em relação a quê? Eu ganhei um prêmio, Ará, do USDA, e quando eu estava me formando também, terminando o doutorado, isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha cursado a disciplina em inglês na vida. Falei com vocês, tinha muita dificuldade com a língua, né? E eles me deram um prêmio de melhor aluno do PhD em veterinária, sabe? Pelo desempenho e tudo. Eles me ofereceram... Eu tive 3 propostas de trabalho para permanecer, mas eu voltei, assim, eu estava definido assim, de voltar. E aí vem novamente as dificuldades da vida, falando para quem for nos assistir depois, que a vida não é um experimento científico, né? Que eu faço na bancada. E vocês também são cientistas de campo. Vocês testam protocolos, testam diluentes, testam meios de criopreservação, tenho certeza. Vocês fazem isso aí, né? E aí você tem um controle, não é isso? Você vai testar, por exemplo, uma vacina. Você tem o vacinado e tem o controle não vacinado. Você compara. A vida não é assim. A vida é um experimento inédito, sem controle. Você faz uma escolha diária, daí você tem o seu ineditismo. Você não sabe se aquilo foi bom ou se é ruim. Você vai ter só uma história, não é isso? Você não vai saber como que seria se você tivesse escolhido aquele outro caminho. Não tem como saber, né? E aí eu decidi voltar. Então eu não sei como teria sido minha vida nos Estados Unidos se eu ficasse, né? Eu decidi voltar. E aí o primeiro concurso que apareceu foi na Federal da Paraíba. E aí vem a outra questão também, que eu quero deixar aí para os mais jovens. 2 pontos, né? O primeiro foi o seguinte, a distância, que eu quis ficar mais perto da minha família. Mas abril, eu conversei em casa, e o pessoal me deu maior apoio, sabe? Vai, passa, depois se não passar, né? Não tem problema, ou se passar, depois você pode mudar também, né? Vai. E aí assim, me deu uma força, eu vim, fiz. E quando eu fiz a inscrição, eu tinha conseguido também um pós-doutorado na Fiocruz, do Rio de Janeiro. Porque eu achava que não ia passar no concurso, né? Eu achava que não estava pronto. Não achava que... esse lado nosso, às vezes, do interior de Minas, assim, de uma família mais humilde, isso às vezes tem um problema também. Sim. E a falta de autoconfiança, né? A falta de autoconfiança, né? Porque você não... Se você tem seu pai, que já... Sei lá, seu pai tem graduação, é isso? Tem o mestrado. Então, você fazer uma graduação, aquilo é sua obrigação, né? A gente é criado com crenças negativas e não sabe, né, doutor Lindomar? E não sabe. E às vezes, Guará, além dessa questão de crenças negativas, que eu nem posso falar tanto disso assim com educação de casa, mas assim, você não tem exemplos, a realidade da família inteira, não tinha ninguém que tinha curso superior. Então, para mim, aquela coisa muito distante. Alguém com doutorado era muito distante, né?
É aquela história, né, que ele fala, eu não sou... São Francisco de Assis falava, né, eu não sou grande, né, mas eu vim de muito, muito longe. Que eu Perfeito, acho que, no caso, eu não sou grande, eu não sou nada, mas assim, eu vim de muito longe, não? perfeito. Então é Isso diferente, tem né? uma trajetória, né? Tem a trajetória. E aí eu vim, eu comprei a passagem Belo Horizonte, João Pessoa, Rio. Eu vou fazer aquele concurso, não vou passar, eu vou começar a trabalhar no Rio. Vou, né, alugar um apartamento e começar. E depois que eu vi a lista de inscritos, tinha vários professores de federal que tinham se inscrito também, se inscrevido no concurso. Falei, já era, não tem nem chance. E eu vim, eu estudei, né? Não desanimei por isso, eu falei, vou fazer o melhor que eu posso, né? E aí eu vim e no primeiro dia eu fiz a prova escrita. Foi interessante esse concurso, porque eles sorteiam a prova escrita, eu fiz o ponto, escrevi, aí na terça-feira, foi segunda-feira, na terça, ele sorteava o ponto da aula de didática. Os concursos no Brasil são assim, viu, gente? Do professor, normalmente é assim. E aí, quando sortearam o ponto, que seria na quarta-feira, eles falaram o seguinte, que eu tinha que trazer toda a documentação comprovada, os títulos comprovados. Eu achava que título era o diploma de graduação e doutorado. E título é tudo, certificados de curso, tudo, seu currículo comprovado. Então, todo mundo, isso foi na terça-feira de manhã, todo mundo foi para seus hotéis preparar a aula, e eu fiquei tirando xerox, eu levei os originais, foi a sorte, e autenticando tudo. Então, eu só fui chegar no hotel, assim, de tarde, e aí cheguei, comecei, tá muito calor, o calor aqui do Nordeste, né? A gente não está acostumado, sente assim no início, né? Eu já vim dos Estados Unidos, né? E aí eu falei, vou sair para jantar, vou preparar essa aula. Não tinha feito a aula. E a aula no outro dia, 8 horas da manhã. Aí eu saí e aí nesse jantar tava um calor, falei, vou tomar uma cervejinha só para relaxar um pouquinho, né? Aquela tensão. Tava tendo um jogo do Barcelona, Messi já jogava, né? Eu vendo um jogo assim. E aquela cerveja, eu bebo infrequentemente e pouco, né? Mas aquela cerveja, aquele dia, me pegou de tal forma. Eu fui para o hotel e assim me bateu um sono, achei a mistura do calor com tudo. Eu não conseguia preparar a aula. Eu falei, eu vou descansar um pouquinho, não vou me desesperar. É uma característica minha, eu acho que a veterinária nos ajuda nisso aí. A gente se torna assim a gente sabe Resiliente, né? mais resiliente e sabe lidar melhor com as adversidades. Você tem um animal sangrando, por exemplo, com hemorragia, não é isso? Não adianta ficar desesperado, chorando, gritando. É chegar, limpa aquilo ali com a gás, não é isso? Vai lá e pinça o vaso sanguíneo e acabou, senão... Então, isso eu levo muito para minha vida, assim, essa estabilidade emocional, assim, né? No momento que precisa. Eu lembro, isso, a veterinária me ajudou muito. Aí eu acordei, devia ser mais ou menos assim, uma meia-noite. Aí comecei a preparar a aula. E aí uma coisa que eu falo muito para meus alunos, assim, ó, não adianta nada você jogar a Copa do Mundo inteira bem, não é isso? Fase classificatória, depois o mata-mata, chegar na final sem entregar o jogo. Então tem momentos da vida da gente que é final de campeonato, né? Tem que ser a sua melhor partida. Você vai jogar bem o campeonato inteiro e vai entregar o ouro no final, né? Aí deu 6 horas da manhã, eu tomei banho e me troquei. Eu falei, hoje eu vou dar a melhor aula da minha vida. E você preparou a aula durante a madrugada. Na madrugada, e foi. Aí cheguei, e de fato tinham 3 candidatos que tinham passado na escrita. E aí eu tirei 95, os outros não tiraram 70. Então só ficou eu no concurso. Não precisou de currículo, nada. Então, assim, eu imaginava que o meu currículo seria pior do que os outros que eram professores, mas não precisou do meu currículo. Meu currículo não fez diferença. E o Entendeu? tempo Porque que você gastou também só te atrapalhou, né? só atrapalhou. Ou Então, ajudou, assim, às né? vezes Talvez tenha ajudado, né? Despertou uma garra maior em você, né? às vezes a gente tem momentos de dificuldade, a pessoa olha assim, não vou conseguir isso e tal. Não pode desistir, não, gente. Tem que chegar e acreditar e fazer o seu melhor, não é isso? É sempre. Sempre fazer o melhor, não é isso? Faz... Preparar-se para o pior, né? E aceitar o que vier. Né? A gente pode fazer isso. E fazer o melhor possível na condição que tem, né? Fazer o melhor que E na o condição que conceito da tem. autorresponsabilidade, né, Gilberto? Exatamente. A gente Autoresponsabilidade. A gente é responsável
pelas rédeas da nossa vida, né, Lindomar? E você, naquele Rafael. momento, tomou a rédea e falou: hoje eu vou dar a melhor aula da minha vida. E foi fundamental, foi um passo fundamental, tenho certeza, para a sua carreira, né? Rafael, e tem uma coisa que acontece às vezes, por exemplo, as pessoas têm muito preconceito, igual aqui do Nordeste, né, que eu estou, as pessoas têm preconceito, às vezes, né? Quem está em outras regiões do Brasil mais desenvolvidas, né? E que você vai no litoral do Nordeste é super desenvolvido, né? Mas tem gente que às vezes não quer pagar esse preço. Mas talvez se eu não tivesse feito esse concurso, talvez eu estava desempregado até hoje. Teria que ter abandonado minha carreira. Porque eu, obviamente, teve muito esforço da minha parte, mas tem o fator sorte também, eu acredito nisso também, sabe? E também, assim, tem a questão das escolhas, né? Então, não é todo mundo que quer isso, né? Ah, vou fazer, formei, por exemplo, nos Estados Unidos, aí sou de mim, vim fazer um concurso no Nordeste. Eu voltei para casa, Guará e Rafael. Eu, assim, não queria ficar parado. Eu fui dar aula no colégio que eu estudei, falando de quinta série, né? É Sem mesmo? nenhum problema. Fiquei muito grato, sou muito grato às professoras, às diretoras do colégio, assim, me ajudaram demais. Eu só estudei nesse colégio a minha vida toda, né? Então, assim, sem nenhum problema, assim, para mim, eu sou igual aquelas pessoas, não sou melhor do que elas, de forma alguma, de forma alguma. Eu só tenho mais escolaridade, não é isso? Porque nessa carreira minha precisa de ter essa educação formal. Igual vocês são doutores, vocês são PhDs naquilo que vocês fazem, né? E isso em várias áreas. Só que algumas áreas, por exemplo, para ser um pesquisador da Fiocruz, aí você tem que ter a formação de doutorado, não é isso? É uma coisa formal. Mas temos PhDs em várias áreas. Se você pega um pedreiro que ele é muito bom naquilo, ele é PhD naquilo que ele faz, né? E isso não torna a pessoa melhor ou pior do que a outra, né? Perfeito. E aí eu fiquei em João Pessoa, e aí em 2014 teve a vontade de fazer um concurso para cá, para Fiocruz. Como a estrutura é melhor de trabalho, laboratório, eu fiz. E aí fui muito feliz também, vim, estou aqui desde 2014. E sobreviveu a uma pandemia do Covid, ajudando brasileiros e talvez pessoas pelo mundo afora, né, doutor Lindomar? Rafael, eu falo isso muito com os alunos agora, por exemplo, estamos com Covid, né? E todos querem trabalhar com Covid. Eu acho que, querendo ou não, a gente tem a estrutura, tem as condições, tem o conhecimento para poder contribuir, nem que seja uma gota no oceano, né, de conhecimento, geração de conhecimento, né? Covid, para vocês terem ideia, estão sendo publicados 300 artigos por dia. E está vivendo assim uma velocidade da formação de conhecimento, assim, uma coisa assim é absurda, né? Então o que a gente faz, a gente deve ter publicado talvez mais de uns 20 artigos, né? Talvez de Covid, que é pouco, né? Mas assim, é uma contribuição. E eu falo muito para os alunos assim, e quero deixar essa mensagem também para quem for nos assistir. É que isso por exemplo, Covid é muito interessante, é um momento, né, de se trabalhar e tal, mas todo trabalho bem feito ele tem um valor. Então, quem está trabalhando, por exemplo, outro vírus, que é um vírus que aí tem um vírus que a gente trabalha, que é Maiaro, que é um vírus também que vem de macaco, é um vírus zoonótico, tipo chikungunya, muito pouco falado, né? Maiaro, ele já causou uns surtos na Amazônia. Então você falar um vírus de pouca relevância, mas pode ser que cause uma epidemia, uma pandemia, nunca sabe. Se você faz o trabalho bem feito, aquele trabalho tem valor, né? Então fazer com esmero, com capricho, alguém vai reconhecer aquilo ali em algum momento, pode ter certeza absoluta. Faça focado, né? Focado, dê o seu melhor, igual o Guará falou, né? Na condição que você tem, e aquilo você vai colher os frutos. Confie nisso aí. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher os frutos disso aí. O Perfeito. doutor Lindomar, quando nós estudamos, a gente aprendia que tinha epidemias, e quando as epidemias atravessavam os continentes, viravam pandemias, né? Isso era um conceito distante para a gente na época da graduação. E nós vivemos, né, recentemente essa pandemia do corona, da Covid, e você trabalhou efetivamente pesquisando o vírus, né?
Inclusive, você é um médico veterinário que trabalha com pesquisas de vírus humano. Eu queria que você falasse para a gente, por gentileza, qual a importância da medicina veterinária na saúde pública. Agora, essa pergunta assim, maravilhosa, assim, a gente poder discutir sobre isso. Nós falamos que tem uma expressão que eu gosto de usar, que é o melhor antiviral são as florestas do mundo, né? Porque se você tem um vírus que está contido numa floresta, no equilíbrio ambiental, dentro daquele ecossistema, não é isso? Dentro de um ecossistema em equilíbrio, aquele vírus circula e ele não causa problema. Então, com essa pandemia, a epidemia de Zika nos ensinou isso, e a pandemia agora, então, nem se fala, né? As ações antrópicas, o homem interferindo com o meio ambiente, vem causando as doenças. A gente pensar as doenças que surgiram nos últimos, as doenças emergentes, né, que nós falamos nos últimos 10, 20 anos, quase todas são de origem zoonótica, e a maioria de origem viral, porque os vírus têm essa habilidade de se replicar, de evoluir. A gente viu com o Covid na geração de variantes, não é? Os vírus de RNA são mestres nisso, porque a taxa de mutação é muito alta. Então, aquilo que a gente estudou ensino médio, né? Darwin, mutação e seleção natural. Mutação e seleção natural. O vírus vai se adaptando para se replicar cada vez mais. E um conceito que é muito importante, já não é um conceito mais novo, é o conceito de saúde única, que a medicina humana, com a medicina veterinária e a saúde ambiental, esses três eixos, eles estão integrados. 70% das doenças de humanos, elas vêm dos animais. E esse desequilíbrio, Covid foi um exemplo perfeito, assim, porque é um vírus de morcego, na China, naquela região do Sudeste Asiático, na África, eles capturam esses animais e comercializam esses animais. Então, é muito comum. Então, vocês imaginam, por exemplo, qual o contato que vocês têm com o morcego? Então, nós que somos médicos veterinários, somos população de risco. Somos mais expostos. Quem mora na zona Vacinados, rural, né? não é? A doença, tem doenças ocupacionais, né, relacionadas a isso. Mas quem mora na cidade grande, raramente vai ter contato com o morcego. Só que o que eles fizeram foi isso, eles aprisionaram, capturavam morcegos e colocavam à venda no mercado de Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes na China, onde passam milhares de pessoas por dia. E aí começou essa transmissão, não sabe diretamente de morcego, se tem um hospedeiro intermediário, mas certamente veio de morcego até humano, e começou esse surto local, que foi virando uma epidemia, né, por várias partes da China, e com a globalização, rapidamente esse vírus se disseminou. Então, uma coisa que é muito importante é essa questão do equilíbrio ambiental. A perda de ecossistemas está muito associada à gênese de epidemias e pandemias. Um exemplo, eu moro aqui em Pernambuco, talvez até pelo meu perfil, é uma região mais rural de Recife. É uma região que tem mata, que é uma reserva de mata, a maior reserva de mata atlântica de Pernambuco. Aqui, eu moro num condomínio que tem 80 hectares. Então, era muito grande. E morava uma família, os proprietários, e tinham 3 caseiros. E aí eles dividiram, quando fizeram um condomínio, e hoje tem 200 lotes. E isso a gente observa isso também em Minas Gerais, né? Essa ocupação. Então, você imagina, um local que você tinha 4 famílias, tem 200. O contato muito próximo com animais, não é isso? Então, por exemplo, eu tive leishmaniose aqui quando eu mudei para cá, que é uma área endêmica, tem muita raposa. Se eu estivesse morando num apartamento na beira-mar de Recife, lá em Boa Viagem, dificilmente teria leishmaniose. Mas esse contato humano com o animal leva essa transmissão de doença. Leishmaniose morreu em mim, mas poderia ser um vírus, não é isso? E como eu estou em movimento com a globalização, os meios de transporte evoluíram muito, então rapidamente o vírus se dissemina. Foi o caso de Covid, né? A China rapidamente veio para a Europa. Vocês lembram a Itália, né? O segundo epicentro da pandemia, a Europa, mas a Itália, assim, com 400 mortes por dia, a gente, assim, assustado com aquilo. E aí, de repente, o brasileiro que estava na Itália veio ao Brasil, não teve controle. Eu acho que isso foi uma coisa que nós não aprendemos na pandemia. Os gestores de saúde não aprenderam com os médicos veterinários, que a gente faz isso muito bem, né?
um animal para entrar no Brasil, sêmen também, não é isso? Sim. Tem um controle rigoroso, assim, de quarentena, de exames, de testagem, né? E seres humanos que veio da Itália, um país sofrendo já por uma doença que já era uma pandemia naquela época, foi só questão política de decretar, entrava no Brasil sem cumprir quarentena, sem testagem. O vírus entrou e rapidamente o Brasil se transformou no epicentro da pandemia. O Brasil foi o epicentro da pandemia de Covid, né? Rapidamente o Brasil superou os outros países, só perdia para os Estados Unidos, né? Aí depois ficou competindo com a Índia em termos de mortalidade, essa coisa muito triste. E Sim. eu acho que essas duas lições eu acho que não foram aprendidas na pandemia. Aprendemos muita coisa, né? Que a gente discutiu um pouco. Mas essa questão do o rigor sanitário que os veterinários fazem de rotina, não é isso? Em saúde Perfeito. animal. Isso eu acho que não está ainda em humano, acho que não foi assimilado. E a outra questão, que no Brasil, a nossa cultura, a gente não tem tanto disso, acho que até mudou com as leis ambientais mais duras, proibição de caça, né? A gente, quando era criança, tinha muito disso, caça, captura de animais, isso hoje a gente não vê tanto mais, diminuiu muito. Mas nesses países, né, que comercializam animais e capturam, eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma legislação proibindo isso. Vocês viram recentemente, essa semana, um surto de ebola no oeste da África. De novo, casos de ebola. E ebola também é a mesma coisa. Ebola é uma doença que sai de macaco, às vezes cervos também. O pessoal que caça macaco, caça veado, né? Cervos. E aí esse contato próximo começa a ter sintoma de pessoa que vive naquelas vilas mais remotas da África. Como a doença é um vírus que a gente chama muito virulento, a doença é muito grave. Então a pessoa não tem, você não tem caso assintomático praticamente. Então a pessoa não tem força de sair, ele fica ali isolado, né? Porque ele fica muito doente. Então a doença, ela não se espalha tão bem, a bola chega até 50% de mortalidade. Agora Covid tem essa habilidade, a maioria dos casos não fica tão doente e o vírus se transmite muito rapidamente. Então, favoreceu muito a gênese dessa pandemia e a qualquer momento, se a gente não aprender com isso e tiver, voltando à pergunta de Guará, né, essa integração de medicina humana com saúde ambiental e medicina veterinária, muito importante. E é por isso que a Fiocruz contrata para seus quadros, né, além de médicos, biólogos, né, biomédicos, contrata também médicos veterinários, porque a Fiocruz há muitos anos já reconhece isso, que a medicina ela está interligada, né? Não existe a saúde única, a saúde está interligada. Perfeito. Muito bom, hein? Muito bom poder conversar, poder trocar essas experiências, escutar toda a história de vida, toda a trajetória e um conhecimento, né? Um conhecimento de causa fantástico, fantástico. Só temos a agradecer, o Lindomar. Só temos a agradecer. Ô, ô Lindomar, deixa eu fazer uma outra pergunta, mudar de ares, né? Você saiu de uma cidade pequena, cursou, né, a Universidade Federal de Viçosa e ganhou o mundo, digamos assim. Duas perguntas, na verdade, em uma. Qual a importância da Universidade Federal de Viçosa na sua trajetória? E quais as melhores lembranças você guarda da Universidade Federal de Viçosa? Ei, Guará, essa pergunta que deixa a Mexe gente com com a o voz coração, né? mexe o coração, deixa a voz meio embargada, né? É de propósito. Olha, a Universidade Federal de Viçosa, eu quando chego em Viçosa, é aquele lugar, assim, aquela memória afetiva, né? Daquele frio na barriga, assim. Porque o lugar, assim, tem uma energia, as pessoas, né? Eu lembro da dedicação, assim, dos professores, funcionários, dos alunos, monitores, né? Igual o Rafael foi nosso monitor. Todo mundo muito dedicado. Então, eu acho que Viçosa, ela tem um padrão muito elevado, né? O sarrafo é muito alto, né? Então, o nível é muito alto e você tem, assim, aquela cultura que você vai carregar o nome da Federal de Viçosa. E isso é uma coisa que é muita responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo como uma coisa pesada. Eu vejo como uma coisa leve, uma coisa prazerosa, né? Mas cada coisa, assim, quando eu vou dar uma aula, eu vou fazer um experimento, vou dar uma palestra, vou interagir com alguém, eu sempre lembro que eu estou representando a Universidade Federal de Viçosa.
E isso não é pesado, é uma coisa que demanda muita responsabilidade, né? Mas é uma coisa leve, assim, muito leve. E eu acho, Guará, os momentos assim que eu passei, obviamente, coisas que às vezes na época, quando você é estudante, a gente era estudante, dava muito valor, né? Uma coisa técnica que era ensinada e tal. Aquilo ali, muita coisa já esqueceu, a gente vai esquecendo as coisas que a gente não trabalha, né? Igual o Guará vem me ajudando muito, a questão de reprodução equina, dando orientação. Eu tenho uma égua que dá prenha, o Guará vem me ajudando e tal, Estou tirando as dúvidas. retribuindo a ajuda do tempo do Covid. E muita coisa a gente esquece, mas assim, os momentos que a gente passava, a troca de informação, o apoio, né? O apoio que um dava ao outro, isso a gente não esquece, a gente guarda para sempre no coração. E só fica mesmo a saudade, e de vez em quando a gente mata a saudade, né, agora? A gente matou nesse último final de semana no Sim, nosso sim, encontro. graças a Deus. Viçosa é o lugar de recarregar as baterias, né? A gente chega lá e respira diferente, né? Quem viveu lá né, teve essa convivência. É a minha Meca agora, eu costumo falar assim, os muçulmanos têm que ir a Meca uma vez na vida, uma vez por ano. Eu vou a Viçosa, eu vou a Minas Gerais, que lá é a minha Meca, eu me recarrego lá. Lá eu me volto às minhas raízes. Perfeito. Ô, ô Lindomar, uma última pergunta para aproveitar que a gente tem tempo e para deixar uma mensagem para os jovens. Eu me lembro perfeitamente bem que você é, trabalhava, dava monitoria, dava tutoria, fazia iniciação científica, era o melhor aluno da sala, inclusive formou com honra ao mérito. E nem por isso você deixou de ter uma vida social, digamos assim, né? Na época de graduação, você ia nas festas dentro do possível, interagia com a turma, teve um bom convívio com os alunos. Qual a mensagem que você deixa para essa turma nova em relação à dedicação, em relação ao foco, em relação à responsabilidade? O Guará, esse é um ponto que eu acho muito importante. Assim, eu sempre tentei levar tudo na minha vida no equilíbrio, né? A nossa vida, o universo é tudo em equilíbrio. Você pega, por exemplo, nessa parte de sistema imune, né? Se você tem uma baixa do sistema imune, você tem uma imunodeficiência. Você tem um sistema imune reagindo excessivamente, você tem imunopatologia, como acontece com o Covid. Muitas das lesões de Covid não é pelo vírus, mas pela tempestade de citocinas, né? Então, eu acho de equilibrar assim, a responsabilidade também com saúde mental. A gente está vivendo assim uma época que as doenças mentais, né, vêm se tornando cada vez mais prevalente. É muito importante. E também assim, não, a gente está vivendo ao mesmo tempo também um culto que eu queria falar para os mais novos, assim, um hedonismo exacerbado, o culto ao prazer, né? Principalmente pelo Instagram, né, que tudo é muito bonito, tudo é maravilhoso. Você entrar no Instagram do Rafael, do Guará, esse que vocês estão em conjunto, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas ali não está o trabalho duro que vocês têm nos bastidores, não é verdade? Para conseguir aqueles resultados, aquele embrião bonito, né? Aquela égua parina, aquele potrinho saudável. Então, as pessoas com esse hedonismo têm que entender que no pain, no gain, não é No isso? Para gain. você ter um ganho, você tem que batalhar, tem que correr atrás e batalhar, batalhar, batalhar. E aí o progresso, ele motiva, né? Então, se você está ali trabalhando duro, né? Fazendo tudo certinho, acordando cedo na luta, e depois você tem um resultado, igual no caso de vocês, que é um potrinho saudável nascendo, não é isso? Aquilo é a recompensa. Então, isso acho que vale para qualquer área. Eu acho equilibrar assim, a dedicação, o esforço, ter os momentos de lazer também, mas de forma equilibrada. E isso vai variando ao longo da vida também. Então, durante a graduação, você vai ter menos momentos de lazer do que depois que você está formado, não é isso? Naturalmente. Então, é o momento que você vai pagar um pedágio, né? Não precisa se matar, mas também você vai fazer mais sacrifícios. Depois, na frente, você vai ter mais momentos livres. Quem não paga esse pedágio, por exemplo, na época da graduação, vai pagar depois, que não vai conseguir emprego, vai ter subempregos, e aí vai sofrer também. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Agradecer vocês, viu, pela oportunidade, esse reencontro maravilhoso com vocês, de ver os dois face a face. Guará eu vi recentemente, quero ver Rafael, viu? E deixar um abraço para todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, sem dúvida.
Ô, Lindomar, te agradecer imensamente pela sua contribuição maravilhosa com o nosso projeto, pela sua disponibilidade, né? Foi, além de uma honra, foi um prazer imenso estar te ouvindo aqui, né? A gente está encantado com a sua capacidade técnica e o humanismo que existe nesse profissional, nesse pesquisador, né? Você, além de uma pessoa de nível intelectual altíssimo, você é um ser humano incrível, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado por contribuir com o nosso projeto e Deus te abençoe. Muito obrigado, Lindomar, por participar e espero poder contar com você em novas oportunidades. Aí eu que agradeço, viu? Tenho muito orgulho de vocês, muito mesmo, viu? Eu tenho muita admiração e gosto demais de vocês, viu? Demais. Vocês moram no meu coração, viu? Igualmente, igualmente. Como diz um funcionário da Fazenda, a réplica é verdadeira. Ai, ai, ai. Ô, Lindão, brigadão, Valeu, tá? gente. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, foi Obrigado. ótimo, nós vamos te liberar. Foi ótimo. Tá bom. Valeu, viu, Mindvet, moçada? Pará. É isso aí. Mindvet. Vamos para Começamos cima. com o pé direito. Vamos Bom para demais. cima. Lindão, Valeu. obrigado Valeu, mais uma viu? vez, cara. Deus lhe Obrigadão. pague. Fica com Deus aí. Valeu, Deus abençoe vocês. Até Obrigado, tchau, mais. tchau. Até mais.